Olá! Você sabia que os nossos pensamentos influenciam a nossa vida, a nossa saúde e, consequentemente, a nossa evolução espiritual? Não vamos mais perder tempo precioso da nossa existência com pensamentos negativos e inadequados. Eu espero que essa palestra te ajude a refletir sobre como a força dos nossos pensamentos pode te ajudar a moldar o seu destino e que desperte em você a vontade de pesquisar mais sobre esse assunto tão importante abordado pela ciência, por várias religiões e por filósofos contemporâneos e da antiguidade. Um grande abraço. Boa tarde. Que o nosso Mestre Jesus nos envolva com as suas bênçãos de paz, de amor, de cura. Há centenas de anos antes de Cristo, viveu um sábio egípcio chamado Hermes Trismegisto. Ele foi o autor de diversos textos religiosos e filosóficos importantíssimos e que influenciaram a humanidade. E esses textos simbolizam a busca pela sabedoria e pela iluminação espiritual. E entre esses textos estão os 7 princípios herméticos. Herméticos vem do nome deste sábio, Hermes. E esses 7 princípios, eles são, na verdade, 7 leis fundamentais que regem a vida humana e o universo, desde um grão de areia até um ninho de galáxias. E hoje nós iremos falar aqui sobre a primeira lei hermética, que é a lei do mentalismo. Essa lei, ela afirma o seguinte, que o todo é mente, o universo é mental. E quando Hermes fala o todo, ele quer dizer o que nós hoje chamamos Deus. Então ele afirma que Deus é mente e que o universo é mental. E essa lei do mentalismo, ela tem 4 pontos chaves. Então o primeiro ponto-chave é que tudo é mente. Então tudo no universo é criação da mente. Tudo que nós vemos e o que nós não vemos também existiu primeiro na mente e depois foi concretizado no mundo da matéria. Então, por exemplo, quando nós olhamos a natureza, olhamos o espaço, as estrelas, os planetas, nós estamos vendo a concretização dos pensamentos de Deus. Quando nós olhamos para as construções, para os objetos, nós estamos olhando para a concretização do pensamento do homem. Esse é o primeiro ponto-chave. O segundo ponto-chave é o poder da mente. Segundo Hermes, a mente, ela tem a capacidade de transformar a nossa realidade. Então, nós conseguimos, com a nossa mente, quando nós pensamos e acreditamos no que nós pensamos, influenciar diretamente o mundo exterior. O terceiro ponto-chave é a interconexão. Por quê? Todas as mentes individuais, provêm da mente de Deus. Então, todas as mentes, todos nós, estamos conectados, porque fazemos parte do todo, fazemos parte de Deus. E o quarto
ponto-chave é a criação consciente. Porque à medida que nós compreendemos essa lei do mentalismo, que nós compreendemos que o mundo é mental, que Deus é criador e nós também somos, porque fazemos parte de Deus, nós conseguimos transformar a nossa realidade. E como que nós conseguimos isso? Através do controle e do direcionamento dos nossos pensamentos. E o pensamento, ele é algo assim tão importante que nós podemos verificar a presença deste assunto em diversas passagens da Bíblia, nos alertando sobre o pensamento. Então nós trouxemos algumas passagens aqui falando do pensamento. Então eu trouxe aqui Mateus, capítulo 15, versículos 17 a 19. Jesus fala assim: não é o que entra pela boca do homem que contamina o homem, mas sim aquilo que sai do coração, porque do coração procedem os maus pensamentos. Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 2, falou assim: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Paulo ainda em Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 20, ele falou assim: irmãos, deixem de pensar como crianças, com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. E Pedro, na primeira carta, capítulo 3, versículo 8, falou: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. E por fim, eu trouxe a passagem de Jesus em Mateus, versículo 26, capítulo 41, que Jesus fala assim: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Com certeza existem outras passagens, mas nós nos lembramos dessa. E o que é o pensamento? O pensamento ele não é só uma atividade cerebral, ele é a manifestação do espírito. Quando nós pensamos, nós estamos expressando a essência da nossa alma. E Leon Denis, ele teve um papel muito importante no movimento espírita após a morte de Allan Kardec, no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Assim como Hermes Trismegisto, o sábio, ele também afirma que o pensamento é criador. E André Luiz, todos aqui conhecem André Luiz? Que escreveu o livro Nosso Lar através das mãos de Chico. Acredito que muitos tenham lido, ouvido, assistido ao filme Nosso Lar. Ele, no livro Ação e Reação, ele diz assim, que o pensamento é força viva e atuante, cuja velocidade supera a da luz. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Então imaginem a capacidade de atingir algum lugar que tem o nosso pensamento. Então, quando nós pensamos, nós emitimos ondas mentais, eletromagnéticas. Essas ondas mentais, elas transportam energia irradiante. Isso significa que o nosso pensamento é matéria, e a todo instante todo mundo aqui está pensando e está emitindo essas ondas mentais em todas as direções. E quando essas ondas mentais se deslocam no espaço, elas têm um movimento vibratório.
E esse movimento vibratório tem uma frequência, que aí vai depender do tipo de pensamento. Então, pensamentos elevados, pensamentos positivos, como pensamentos de alegria, de amor, de respeito, de compaixão, de fraternidade, tem uma alta frequência. Já os pensamentos negativos, pensamentos inferiores, pensamentos de tristeza, de mágoa, de raiva, de ódio, de reclamação, todos esses tipos de pensamento possuem uma baixa frequência vibratória. E aí, o que acontece? O que a gente pensa normalmente? Que os nossos pensamentos são só nossos, são secretos, mas é um ledo engano, porque nós estamos emitindo esses pensamentos numa determinada frequência, e aí nós somos conhecidos e reconhecidos pelos nossos pensamentos. O nosso cérebro, ele é como se fosse um aparelho emissor e receptor de pensamentos, né, de ondas mentais. E o que nós vamos sintonizar? Pensamentos na mesma frequência que os nossos, é como um rádio, né? A gente sintoniza aquilo que a gente está emitindo. Então, se a gente está emitindo pensamentos bons, a gente está captando pensamentos bons. Então, estamos trazendo para nós coisas boas. Se estamos emitindo pensamentos negativos, inferiores, estamos captando pensamentos negativos e inferiores. Só por isso, né, por essa questão de sintonia, a gente já deveria ter uma grande preocupação com os nossos pensamentos. Mas não é só isso, né? Como nós iniciamos dizendo que o pensamento, ele é criador, não é? Lembram da primeira lei hermética? O todo é mente, o universo é mental. Então, quando nós percebemos que o nosso pensamento é criador, quando nós compreendemos isso, nós compreendemos o poder que tem o nosso pensamento de alterar a nossa realidade, tanto física quanto espiritual, alterar de fato. Então, assim, a gente precisa assim, ter muito cuidado, porque aquilo que nós alimentamos em nossa mente será a nossa realidade amanhã. Então, olhem o cuidado que nós temos que ter com o nosso pensamento, de não alimentarmos pensamentos que nós não queremos vivenciar amanhã, ou que nós não sabemos as consequências que aquele pensamento pode ter em nossa vida futura. Precisamos pensar nisso. E assim, a influência do pensamento em nossa vida é algo tão verdadeiro que a própria ciência, através de uma área de estudo que se chama epigenética, já vem demonstrando que fatores externos e internos, como o pensamento e as nossas emoções, podem moldar os nossos genes, transformar os nossos genes. Os nossos pensamentos têm a capacidade de ativar ou desativar alguns genes que são críticos para a nossa saúde. Então, dependendo da qualidade dos nossos pensamentos, nós podemos desencadear uma série de doenças em nosso organismo físico. Entre essas doenças estão infecções, estão doenças autoimunes, estão doenças cardíacas, Parkinson, Alzheimer,
diabetes tipo 2, obesidade, ansiedade, depressão, entre outras doenças. Nesse mesmo livro que eu citei anteriormente, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, no capítulo 24, que se chama A Disciplina do Pensamento e a Reforma do Caráter, ele fala assim: somos o que pensamos, com a condição de pensarmos com força, vontade e persistência. E o que nós normalmente pensamos com força, vontade e persistência? Pensamentos negativos. É ou não é verdade, gente? O que a gente pensa normalmente, né? A gente vive ressaltando as nossas dificuldades, os nossos problemas, né? Então a gente fala assim: o meu trabalho é muito difícil, o meu lar é um problema, nossa, meu dinheiro não dá para nada. Olha as afirmações que a gente costuma fazer, né? A gente costuma afirmar os defeitos do próximo. A gente fala assim: o meu marido é um egoísta, só pensa nele. Meu filho, é um preguiçoso. O meu vizinho é um mal educado. Não é isso que a gente fica falando? A gente está afirmando essas coisas. Os nossos defeitos, a gente não fala, a gente só pensa, né? Nossa, como eu sou fraca. Nossa, eu não tenho coragem de falar em público de jeito nenhum. Sou preguiçosa. A gente não fica pensando essas coisas, gente. E o nosso corpo físico, o que a gente fala? Nossa, meu cabelo tá horrível. Minhas unhas estão fracas. Não é? E as nossas doenças, né? A gente chama do quê? Nossas. Né? Então eu falo assim: a minha diabetes, minha dor nas costas, né? Então a gente precisa tomar cuidado com essas afirmações. Olhem a realidade que nós estamos criando com a nossa mente. Quantas coisas maravilhosas nós temos para falar, né? Da nossa vida, da nossa família, dos nossos amigos, do nosso trabalho, do nosso corpo, essa máquina maravilhosa. E a gente fica focando nos problemas, nos defeitos, nas dificuldades. Vamos começar a mudar essa sintonia, né? Mudar o nosso pensamento, começar a falar coisas boas para atrair coisas boas. Mas a gente prefere, né? Focar nos problemas, falar nos defeitos, nas dificuldades. E faltou uma coisa: a gente tem ainda as crenças limitantes. E o que são crenças limitantes? São pensamentos negativos que a gente carrega conosco e que a gente acredita serem verdadeiros, mas que vão nos limitando, como diz o nome. Vão nos restringindo, não vão deixando que a gente avance, que a gente cresça, que a gente progrida. Então, assim, algumas crenças limitantes, né, que a gente costuma falar: isso eu não consigo fazer. Não, aquilo não é para mim. Eu não sou capaz de fazer tal coisa, não tenho essa capacidade. Dinheiro é coisa ruim, é sujo. Olha as crenças limitantes que a gente traz, né, de culturas, né, de vidas anteriores, de educação, lá quando a gente era criança, né? Então a gente tem que começar a ir se libertando dessas crenças limitantes, né? O que nós pensamos com força, vontade e persistência irá acontecer na nossa vida. E tudo isso pode mudar a nossa realidade. Então, essa afirmação, ela nos dá assim, uma preocupação
Porque precisamos começar a cuidar mais do nosso pensamento, mas também nos traz uma grande liberdade e uma satisfação de saber que depende de nós mudar a nossa realidade. Depende só de nós sermos felizes, mudar realmente a nossa vida, o nosso corpo, mudar essa forma de pensar que a gente traz aí de, sabe Deus de quando, de milênios. Então depende de nós, isso é muito bom. Então a gente precisa começar a pensar agora, começar já. Qual o ser humano que eu quero ser? Qual é a família que eu quero ter? Qual é o mundo que eu quero construir? Pensar nas amizades profundas que eu gostaria de ter. Pensar em todas essas coisas boas, no trabalho que eu quero ter harmonioso, que me traga satisfação. Precisamos começar a mudar a nossa sintonia e nos ver nessas situações. Não ficar afirmando aquilo que a gente não quer mais. A gente não quer mais uma família que não seja harmoniosa, a gente não quer mais um mundo que não seja fraterno, a gente quer outras coisas. Então vamos começar a imaginar, vamos agradecer antecipadamente pelas coisas. O nosso pensamento tem poder, nós somos o que pensamos. E Leon Denis nos dá uma dica, né? Ele fala assim, para a gente pensar nessas coisas, de manhã, logo cedo, quando a gente acorda, que a gente ainda não se envolveu com os nossos problemas, com as coisas do dia a dia. Então a gente faz uma prece, a gente faz uma meditação e começa a imaginar essas coisas. Não que isso seja uma regra, né? Quanto mais a gente pensar, se a gente conseguir pensar dia e noite, o tempo todo, melhor. Mas essa dica é porque ele sabe, né, que a gente se envolve com as coisas do dia a dia. Então vamos reservar esse tempo de manhã para a gente agradecer, para a gente pensar no que a gente quer. E lembrar, né, que energias atraem energias. Então, se eu estou emitindo aqui coisas boas, se eu estou pensando coisas boas, tudo que eu quero é amor, é fraternidade, é harmonia, é saúde, é crescimento financeiro também, por que não? Estamos aqui no mundo da matéria, então a gente tem sim o direito de crescer financeiramente falando, e vamos ajudar mais pessoas, vamos, né, distribuir essa riqueza. Então vamos já começar a atrair isso para a gente, porque a gente vai atrair o que a gente está emitindo, o que a gente está pensando. Então vamos pensar coisas boas, vamos parar de atrair coisas ruins e negativas, porque às vezes a pessoa fala assim, poxa, minha vida parece que não vai para frente, eu só atraio pessoas negativas, né? Eu só atraio tranqueira para minha vida, mas qual está sendo a qualidade dos seus pensamentos, né? Para estar atraindo essas coisas. Então vamos pensar, vamos cuidar disso. Tem uma passagem de Jesus que eu gosto muito, que é muito linda, que está em Mateus, versículos 21, 22 e 23, que ele fala assim, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E quanto isso é verdadeiro, aquela pessoa que olha com bons olhos as coisas, ela é feliz. Mesmo que a vida esteja um caos, mas ela consegue sentir felicidade através dos olhos dela. Então, meus irmãos, Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele deu todas as ferramentas necessárias para sermos felizes. Ele nos deu o dom do pensamento criador. Ele nos fez co-criadores. Então, vamos usar essa ferramenta poderosa
nós somos responsáveis pelo que nós semeamos em nossas mentes e nas mentes daqueles que estão ao nosso redor. E quais são as sementes que nós estamos semeando? De luz ou de trevas? Nós estamos nos conduzindo e conduzindo as pessoas, às vezes milhões de pessoas, através das redes sociais, para o bem, para o amor, para a fraternidade, para a união, ou para o mal, para a desunião? Precisamos pensar que tipo de pensamentos estamos semeando. Havia um senhor que, nos últimos tempos, ele começou a se preocupar muito com a sua saúde física. Ele começou a pensar que logo ele iria morrer. E ele foi se preocupando com aquilo e foi ficando meio encafifado com isso. E aí um dia ele cismou que, quem sabe, ele já estaria morto. E aí ele chegou para a esposa dele e perguntou: mulher, será que eu já estou morto? A mulher riu, né? Ela falou: imagina que você está morto. Sente suas mãos, né? Não estão mornas? Ele falou: estão mornas. Tira sua meia, vê como que estão seus pés. Estão mornos. Então, você está vivo. Se você estivesse morto, as suas mãos e os seus pés estariam gelados. Aí ele se tranquilizou, mas ele passou um tempo, ele começou a cismar com isso e achar que estava morto. E um dia ele saiu no meio de uma nevasca para pegar lenha. Saiu com seu burro, foi até o bosque, amarrou seu burro e aí tirou as luvas, começou a cortar a lenha, né, os galhos das árvores. E aí ele pegou, passou a sua mão na sua testa e a mão estava gelada. Aí ele já ficou com a pulga atrás da orelha, né? Aí, mais que rápido, ele tirou o sapato, tirou as meias e os pés estavam gelados. Aí ele não teve dúvida. Ele falou: eu estou morto. E não fica bem um morto ficar andando por aí cortando lenha. E aí ele se deitou na neve ali no chão, próximo ali das coisas dele, né? Deitou, colocou as mãos em cruz no peito, fechou os olhos e lá ele ficou. Daqui a pouco chegou uma matilha e aí descobriram ali na bolsa dele o seu lanche. E aí começaram a comer o lanche do homem. E o homem abriu um pouquinho o olho, né? E falou: sorte desses cães eu já estar morto, senão eu expulsava eles a pontapés. E aí, só que os cães, eles estavam muito famintos, e aí eles viram o burro. E aí se aproximaram do burro, o burro começou a chiar, dar coices, e o homem pensou: poxa vida, eu poderia ajudar o meu burro se eu não estivesse morto. E os cães famintos comeram o burro. Passou um tempinho e aí se aproximaram do homem, começaram a cheirar o homem e o homem pensou: agora não tem jeito, agora eles vão me comer. Sorte deles, porque se eu não estivesse morto eu levantaria daqui. E os cães comeram o homem. O nome da história é O Homem que Pensava Estar Morto. E o livro que tem essa história chama As Histórias que Me Ensinaram a Viver. Então precisamos pensar. O nosso pensamento é criador, é matéria mental que projetamos no espaço. Através dos nossos pensamentos, de acordo com a vibração que eles têm, nós somos conhecidos e reconhecidos. O pensamento é força viva e atuante, é capaz de mudar a nossa vida, o nosso corpo, a nossa realidade, desde que nós pensemos com força, vontade e persistência.
E essa sabedoria, ela circula na humanidade desde séculos antes de Cristo, como nos mostra os textos do sábio egípcio Hermes Trismegisto. Se nós desejamos realmente mudar a nossa vida, nós precisamos primeiro mudar o teor dos nossos pensamentos. Precisamos cultivar bons pensamentos, precisamos sintonizar coisas boas, positivas, que irão criar modelos mentais. E esses modelos mentais irão nos conduzir a esta realidade que nós tanto desejamos, de saúde, de paz, de harmonia, de amor e de fraternidade. Então, que a gente possa se lembrar de uma daquelas passagens que eu citei lá no início, que é a de Mateus, onde Jesus fala, né, não é o que entra pela boca do homem que contamina o homem, mas o que sai do coração, porque do coração procedem os maus pensamentos. E esse assunto, ele é um assunto tão profundo, tão amplo e tão importante, que eu gostaria de fazer um pedido para vocês. Para quando vocês estiverem em casa, vocês pesquisarem sobre esse assunto e refletirem em tudo que aqui foi falado. Porque a gente só consegue guardar alguma coisa quando a gente reflete sobre o que a gente ouviu ou leu. Se a gente só lê, só ouvir, a gente vai esquecer. Então vamos refletir sobre esse assunto tão importante e pesquisar sobre ele, porque tem muito material sobre o poder dos pensamentos. Não só na doutrina espírita, em todas as áreas a gente vai encontrar material sobre isso. E vamos usar essa poderosa ferramenta que Deus nos dotou, o pensamento, para transformar a nossa realidade, a nossa vida, o nosso corpo, como nos orientou o apóstolo Pedro em sua primeira carta. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. E não nos esqueçamos do alerta do nosso Mestre Jesus. Vigiem e orem. Muita paz a todos. Minha gratidão por estar aqui com vocês. Uma ótima tarde.